Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo eu vou apresentar para vocês algumas sugestões de contos de autores nacionais contemporâneos. Eu vou indicar aqui 8 livros de contos. Quando é um livro de coletâneas, eu vou indicar um conto de cada livro. Todos são de autores contemporâneos nacionais. Ao todo 8, 5 físicos e 3 que eu tenho aqui no e-book. E para você que ficar até o final do vídeo vai ter uma surpresa. Eu vou ler para vocês um conto em primeira mão da minha coletânea de contos que tá para sair em breve, ela tá no forno. Então, assim que eu tiver mais notícias, mais novidades, eu vou comentar aqui com vocês no canal também. E o primeiro conto que eu vou comentar é o conto Dodge, da autora Clara Madrigano. Ela também escreveu As Boas Damas, que eu não li ainda, mas pelo jeito como eu gostei da escrita de Dodge, eu tenho interesse em conhecer mais coisas da autora. Ela trabalha na Dame Blanche e eu consegui esse livro aqui através do Kindle Unlimited. Na verdade, todos os 3 e-books que eu vou mostrar, todos estão disponíveis gratuitamente pelo Kindle Unlimited. E essa história é sobre uma jovem que está conversando, falando sobre um caso da vida dela muito importante com uma interlocutora, que inicialmente a gente não sabe quem é. Não vou comentar quem seria essa interlocutora porque é um dos mistérios e vai atrapalhar a experiência de leitura do livro. Mas o que ela conta? Ela conta sobre o dia em que ela encontrou um cachorro de rua e decidiu adotar esse cachorro junto com seu irmão mais velho. Ela mora numa casa que tem uma mãe, que tem um padrasto e tem ela e mais 2 irmãos. Vamos entrar então nessa história sorrateira para descobrir o estremecimento dessas relações familiares. E o final desse conto é um final muito bom. Na verdade, eu acho que é um conto que vai ser surpreendente para a grande maioria das pessoas que vão lê-lo. Só não me surpreendeu porque é um assunto que eu já estudo bastante, que eu já leio bastante sobre. E de cada conto que eu vou comentar, eu escolhi ler um trecho. E o trecho que eu escolhi para o livro da Clara Madrigano, Dodge, é o seguinte: meu pai partiu o coração dela. Ela decidiu que, por vingança, partiria o nosso e de qualquer um que amássemos. O próximo conto se chama Wonder e foi escrito pelo Ricardo Santos. É um conto de ficção científica. O primeiro conto era um conto de drama. Ele vai narrar a descoberta de um pai, o narrador aqui é um pai, que descobre que o seu filho será um filho especial. Ele descobre que o filho ou a filha, ele não sabe ainda qual será o sexo ao nascimento, é um Wonder. E ele vai estudar mais e descobrir sobre o que é esse Wonder, assim como nós vamos descobrir junto com a leitura. E ele vai refletir muito sobre como isso vai interferir na vida dele. O trecho que eu vou ler de Wonder é o iniciozinho, que é o seguinte: quando eu soube que você poderia ser um Wonder, fiquei em choque. Numa ressonância magnética de rotina, constataram uma atividade peculiar no seu cérebro. Fazia pouco mais de 3 meses que você estava na barriga de sua mãe. Uma segunda avaliação, mais detalhada, confirmou as suspeitas. O bebê de vocês é de fato um Wonder. O terceiro conto vem de uma coletânea de contos de literatura fantástica. Eu escolhi contos de diversos gêneros aqui para mostrar para vocês escolherem também de acordo com a sua preferência pessoal de leitura. E esse livro se chama Féricas. Ele foi organizado pela Lê Docena, Grace Rocha e Lu Evans. Eu entrei em contato com a Lu Evans. Inclusive, eu já publiquei aqui no canal um vídeo comentando um livro da Lu Evans, que é o Somnis. Se quiser, vou deixar aqui no card para vocês conferirem lá. E o conto que eu li foi justamente o conto da Lu Evans, chamado O Vale do Sol. E a Lu, ela escreve muito bem, é uma escrita envolvente, fluida, você não tem vontade de largar, você quer saber o que vai acontecer. E ela escreve muito bem fantasia. Esse conto é sobre uma escritora que vai em loco investigar sobre um assunto que ela tem muito interesse, que é descobrir o quanto que existe de verdade, o quanto que existe de mito num lugar chamado Vale do Sol. Neste Vale do Sol, acredita-se que vivem fadas. E essas fadas, elas carregam crianças. As crianças desaparecem. A respeito de todas as orientações, de todos os alarmes e alertas da população local. Ela vai lá descobrir o que realmente está acontecendo, saber se é verdade, saber se é mentira, saber que se há algum exagero em toda aquela história do que é contado. E aí ela vai poder fazer as suas anotações para publicar um livro depois e alguma coisa assim. E aí você fica ansioso e ela entra dentro dessa floresta e você fica na expectativa se ela vai encontrar esse mundo das fadas ou não. Muito interessante a leitura também, principalmente para você que gosta de ler fantasia. O trecho que eu vou ler do Vale do Sol, da Lu Evans, é o seguinte: não tendo nada para oferecer aos filhos, os pais pegaram suas crianças pelas mãos e as levaram para o Vale do Sol, lugar onde, segundo as antigas histórias,
Fadas bondosas viviam em casas feitas de doces. E as boas fadas amavam crianças e gostavam de cuidar delas, alimentá-las e mantê-las a salvo de qualquer perigo. Era noite de lua cheia, e o poder mágico da lua seria a única coisa capaz de abrir um portal para o mundo das fadas. Em relação aos livros de contos físicos, eu vou começar por esse aqui, que eu ganhei da Juliana Guedes, Admiráveis Mulheres, da editora Lura. E eu li, até agora eu li alguns, mas dos que eu li, o que eu mais gostei foi esse daqui. O conto O Começo, da autora Camila Coelho. Esse conto já começou de cara me chamando a atenção, porque a protagonista é uma mulher idosa. E a gente tem muito pouco protagonismo de mulheres idosas na literatura. A gente vai ser apresentada essa história através da sua narração em primeira pessoa. E ela é casada, aposentada, vive com seu esposo também aposentado. E ela tem um filho que mora longe dela. E aí você vai entrando na vida dela aos poucos. Você vai vendo as contradições que passam por sua mente. E o quanto, né, desse relacionamento com o esposo afeta a vida dela. É um drama também, a semelhança do primeiro livro que eu comentei aqui, o Dodge. E eu não posso mais falar muitas coisas porque é um conto curtinho, mas eu recomendo demais que vocês leiam, que vocês conheçam também essa antologia. O próximo livro é de uma autora nacional contemporânea que não é tão desconhecida assim. Na verdade, ela já está, e com merecimento, alcançando sucesso aí no Brasil. E é a Jahiria Reis, com o livro Redemoinho em Dia Quente. Na verdade, eu não vou comentar sobre o meu conto favorito, mas sobre o conto que eu achei mais criativo, mais engenhoso e que abriu de forma espetacular essa coletânea. E se chama, é da parte 1, Sala das Candeias, e se chama Sacola. É sobre uma beata, uma mulher muito religiosa, que vive aquela vidazinha pacata, monótona, né, que não tem nada muito diferente, que um dia é igual um dia após o outro, né? Ela praticamente só faz ir de casa para a igreja e da igreja para casa. Até que em um certo momento, em uma noite na praça, ela encontra uma sacola. E dentro da sacola, ela encontra algumas substâncias, por assim dizer. Ela encontra alguns comprimidos, que ela não sabe bem o que são esses comprimidos. E aí ela fica nessa angústia se ela vai experimentar, se ela vai provar esses comprimidos ou não. E, nesse caso, o que vai acontecer com ela. É um conto muito interessante, muito criativo, que me fez suspirar em determinados momentos, porque ele tem um pouco de suspense, ao mesmo tempo ele também tem um caráter um pouco cômico, e realmente é um conto que chama muita atenção nessa obra. Mas, se eu fosse indicar um outro também, eu indicaria o Telhado Quebrado, com gente morando dentro. Esse é mais puxado para o drama, mas também um conto espetacular, que fala sobre a vida de duas irmãs. O trecho que eu vou ler do conto A Sacola é o seguinte: Pai Nosso, Ave Maria, Credo e Cruz. Obrigada, Padim, por mais um dia. Os pés ligeiros em serem calçados com as sapatilhas ortopédicas, a camisa bordada em ponto cruz com flores pequenininhas, a saia cinza e o coque no topo da cabeça, desciam as escadas todos muito arrumados no corpo. Francisca segurava o rosário, o estômago pedindo café. O próximo livro de contos é de uma autora de quem eu sou amiga. Eu admiro demais a obra dela. Ela produz muito, ela escreve muito. Inclusive, eu gosto muito também do que ela escreve nas redes sociais dela. Ela é uma pessoa que tem essa habilidade com a palavra. E é a Ana Cláudia Trigueiro. E o livro de contos dela é A Ira de Judas e Outros Contos Assombrados. Então, tem dois livros aqui que tem mais essa pegada pro terror. E o conto que eu vou comentar com vocês se chama O Estranho Cemitério de Serrote do Junco. Ninguém sabia quando, ninguém sabia como, mas todos tinham certeza de que um dia os mortos sepultados no cemitério de Serrote do Junco ressuscitariam. Não era profecia religiosa, era realidade, que acontecia de tempos em tempos para incômodo dos moradores. Sim, incômodo. Ou você acha que viúvos que se casam novamente consideram o avivamento da finada uma dádiva? Ou você pensa que a esposa daquele mulherengo inveterado ainda deseja reencontrá-la algum dia? Ou você cogita que o sócio e melhor amigo do morto será bem-vindo aos negócios após 10 anos? Então, muito interessante, até porque nesse conto vai ter algumas pessoas que vão voltar à vida e aí a gente vai acompanhar como é que é esse retorno e quais vão ser as repercussões nessa cidade. Fantástico, recomendo muito a leitura de vocês também. E uma autora que eu conheci recentemente foi a Araceli Sobreira. Ela também publicou pela CJA
E esse livro de contos se chama O Espelho de Heloísa e Outras Histórias de Mulheres Sábias. O conto que eu escolhi foi o meu conto favorito do livro, é o conto Dora. E por que o meu conto favorito é o conto Dora? Esse conto ele tem muita poesia, ele tem muito sentimento. Ele vai falar sobre uma mulher simples, uma mulher do interior e que tem uma vida pacata e que, ao mesmo tempo, para outras pessoas seria uma vida irrelevante, insignificante. A linguagem é muito simples e nem por isso menos bonita e muito apropriada à personagem. Eu vou ler aqui um trechinho do conto para vocês. Quando vinha, pá na mão esquerda, vassoura de piaçava na mão direita, corpo entortado, parecia cantando, parecia rindo com o vento que levantava as saias e sacudia as infinitas folhas secas. Toda manhã, a vassoura velha tchuc-tchuc para um lado, tchuc-tchuc para o outro. As mãos calejadas apertavam o cabo velho, quase a ferir a si mesma. Mãos resignadas a puxar tanta folha, aperreada com a poeira vermelha do tempo seco. Como Deus consegue secar tanta folha assim? Perguntava, parando no meio do quintal, olhando para o céu, enquanto apoiava o queixo na ponta da vassoura. Dá tempo de responder não, viu, meu senhor? Senão vos mercê apronto de soprar novamente e eu nem barri essa parte aqui, ó. Dá para perceber então por esse trechinho porque esse conto é o meu favorito do livro, não é mesmo? O próximo livro de contos é de um autor que eu conheci agora recentemente, também foi publicado pela editora aqui em Natal, a CJA, e é o R.M. Paiva com o livro Contos de Terror para Crianças Insônias. E eu devo confessar que eu amei essa capa, ela chama muita atenção, inclusive a contracapa também é maravilhosa. Eu li esse livro numa sentada. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler terror, porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Mas eu pensei assim, poxa, se crianças podem ler, então eu posso ler também, né? Não é possível que vai me assustar com uma história voltada para crianças. Na verdade, eu consideraria esse livro mais como um infanto-juvenil. É uma leitura simples, uma leitura fácil. Ele usa das lendas, né? Não só aqui lendas nordestinas, mas também tem um pouco das lendas desse Brasil. Então, com certeza, alguma dessas coisas aqui você já escutou quando você era criança, né? Você escutou em algum momento da sua vida. E o conto que eu vou comentar é o primeiro conto do livro. Na verdade, ele vem depois de um prólogo. E eu não vou comentar desse prólogo, porque o prólogo em si já é muito interessante também. É um livro cheio de ilustrações, cada conto tem uma ilustração antes. E esse conto que eu vou comentar se chama O Rebanho. O conto é a história de Daniel, um garoto de 12 anos, que mora em um sítio com o seu pai e a sua mãe. O seu pai, ele é diabético, e eu achei muito interessante ele colocar esse tipo de personagem aqui no livro, e ele é amputado. Então ele não tem mais aquela força física e aquela agilidade que antes ele tinha. E é o que está acontecendo. A família cria ovelhas e um certo animal ou bicho ou criatura misteriosa está atacando as ovelhas. E as ovelhas estão caindo mortas com o sangue chupado. O Daniel então decide descobrir que bicho é esse e também eliminar esse bicho da face da terra, né? Fazer com que ele não ataque mais as suas ovelhas tão queridas. Ele conseguiu a proeza de fazer com que a história seja interessante para qualquer idade, desde crianças até adultos. O trecho que eu vou ler desse conto, O Rebanho, é o seguinte. Daniel acompanha, mas antes de fechar a porta da sala, olha por cima do ombro na direção do cercado e diz entre os dentes: se você der as caras hoje, eu te mando pro quinto dos infernos, besta fera. Ameaça bater na porta ao passar. E o final também é muito interessante, tem aquele quê de surpresa, e eu recomendo tanto esse quanto os outros contos aqui dessa coletânea. E agora o bônus final que eu prometi, eu vou ler um conto curto meu, que é da coletânea que tá para sair em breve, e o conto se chama Minha Mãe é um Transformer. Minha mãe é um Hot Wheels gigante, que ganhei assim que nasci. Ela é alta, 2 vezes maior do que eu, mas do jeito que eu cresço, daqui a pouco eu a alcanço. Sua pele brilha como suas rodas e seus braços são fortes como a carregadeira de um trator. O melhor é que ela não precisa de pilhas, bateria ou gasolina. Em vez de apertar o botão do controle remoto, eu apenas grito: mãe! Quando eu faço arte, ela buzina: bip, bip, desce daí, Gabriel. Ela não anda, ela vrum, vrum desliza. E nossa casa é sua pista favorita. Na rua tem muitos obstáculos e escadas. Contornamos e curtimos a diversão de juntos descermos rampas radicais. Viajamos sempre grudados, pois nunca falta espaço no seu colo para um copiloto. Ela é meu carro favorito, blindado, que me protege do vento, da chuva e dos homens malvados. Dirige rápido, mas em outros dias devagar.
Então apreciamos da janela a paisagem, enquanto meto meus dedos em seus cabelos cacheados. Às vezes ela enguiça, desço do carro e, como menino grande, uso minha força de super-herói para dar um empurrãozinho. Só que nem sempre eu sou bonzinho, às vezes até eu acho que mereço castigo. Um dia na piscina, só nós dois, aprontei uma das grandes. Olha, mamãe! Corri para a beirada e imaginei que era um avião atravessando o mar. As turbinas falharam e caí na parte dos adultos. Percebi triste que avião na água não boia, afunda. Minha mãe carro acelerou e se jogou na piscina. Não sabia que ela também virava submarino. Vai enferrujar as peças, mamãe. Antes de apagar, vi as rodas encostarem o fundo da piscina. Pensei então se haveria de novo. Acordo deitado na borda, tuço água e não catarro. Eu choro, não a vejo, só a carcaça afundada. A cadeira de rodas de cabeça para baixo na parte mais profunda da piscina. Uma mão de robô invisível aperta bem forte lá fundo do meu peito, até que uma sereia emerge ofegante, balança seus cachos e me abraça apertado. E é ela. E então, o que vocês acharam dos livros e dos contos que eu recomendei aqui? Se você conhece algum outro autor nacional contemporâneo, ainda mais desconhecido, e que escreva contos, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu vou amar ler e fazer uma parte 2 desse vídeo. Se gostou do vídeo, por favor, dê seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!